Abacuque capítulo 3, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu resplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante deles, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estás irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e se contorcem, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com tua ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudastes da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaram a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com um maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com os teus cavalos, agitado as grandes águas. Ouvi isso, e no meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei para o dia da desgraça, que virá sobre o seu povo. Nós vamos expor só até o verso 16, mas vamos ler até o final. 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem bois, ou melhor, nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, me faz andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Abacuque capítulo 3, do verso 1 ao verso 16, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: o Deus soberano e um homem limitado. O Deus soberano e um homem limitado. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de ter mais um tempo de oração com vocês, se você puder, aqui ou em casa, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos,
não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil, mais conveniente a nossa primeira leitura, mas sim aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta nesses sagrados escritos. Senhor, como precisamos entender essas duas coisas importantíssimas, que o Senhor é soberano e que somos limitados, que nós possamos entender que o conhecimento dessas verdades pode mudar a nossa vida completamente. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, ou alguns estão em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração, Senhor, com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. O Deus soberano e um homem limitado. O Deus soberano e um homem limitado. Meus irmãos, você consegue ter a real clareza de quem você é? Você consegue ter essa clareza de quem Deus é? Porque tem muitas pessoas que infelizmente estão com os olhos embaçados. Não tem uma real definição de quem Ele é e não tem uma real definição de quem Deus é. Será que você, assim como eu e o profeta Abacuque, você pode deixar o seu orgulho de lado, porque você só conseguirá ir e trilhar esse caminho deixando o orgulho de lado? Você consegue deixar o seu orgulho de lado e reconhecer que você é limitado? Que você não é todo poderoso? Que não é na força do seu braço que você vai resolver tudo? Mas ao mesmo tempo que você, e principalmente eu, somos totalmente limitados, nós servimos e somos filhos de um Deus ilimitado, de um Deus poderoso, de um Deus soberano. Em meio a uma crise pessoal que o profeta estava passando, e uma crise coletiva, porque era toda a nação, ele entendeu isso. E o entendimento de saber quem ele era e de quem Deus era, fez ele olhar para os acontecimentos da vida dele de forma diferente. Fez ele mudar o seu coração, porque as circunstâncias até aqui não mudaram. Mas mesmo sem mudar as circunstâncias, ele fala os versos que nós conhecemos: ainda que a figueira não floresça. A situação de Judá não tinha mudado não, meus irmãos. A crise estava lá ainda, mas quem tinha mudado era Abacuque. O coração de Abacuque tinha sido transformado. Abacuque começa esse livro duvidando, mas ele termina esse livro confiando. Ele começa esse livro desesperado, mas ele termina esse livro confiante. Você que tem acompanhado essa exposição sabe, mas você que não tem acompanhado talvez não sabe. Esse livro foi escrito pelo profeta Abacuque para, de alguma forma, questionar a Deus. Ele foi perguntar para Deus. E aqui nesse livro, além dos questionamentos, também tem a resposta de Deus, nesse diálogo com o profeta. E o que estava acontecendo aqui? A nação de Judá, por causa que eles tinham abandonado a Deus, estavam sofrendo um juízo de Deus. Mas Deus tinha chamado para disciplinar os seus filhos, os seus inimigos. Deus tinha usado os babilônicos como disciplina para o seu povo. E isso não estava entrando na cabeça de Abacuque. Abacuque, assim como nós, ele quer mandar em Deus. Ele quer dar conselhos para Deus. Ele quer falar assim: veja bem, Senhor, não faça desse jeito, faça do outro jeito. Abacuque é como nós. E aí ele tem crises com Deus, ele tem perguntas para Deus, e Deus não tem problema com perguntas, e nós vimos no primeiro sermão, quando as dúvidas chegam, e que Deus responde ela, Deus não tem problema com isso. E aí no capítulo 2, que foi o sermão passado, nós vimos a resposta divina, porque o capítulo 2, quase todo, do verso 2 até o verso 20, somente o verso 1 que não, é a resposta de Deus ao profeta. E aí então, mediante a resposta de Deus ao profeta, agora ele louva a Deus. Porque o capítulo 3 é um hino de louvor a Deus, é um salmo de louvor a Deus. Era algo que eu não sei se você reparou no finalzinho do verso, que era para ser cantado na assembleia, era para ser cantada na comunidade judaica. O coração dele foi transformado pela palavra de Deus.
seja através da resposta de Deus no seu interior, mas seja também através da palavra de Deus, da Bíblia que ele tinha no seu tempo, e você verá isso de maneira mais clara, na medida que nós fomos expondo. Meus irmãos, eu te pergunto, você está desesperado? Você está com algumas dúvidas? A solução para o seu problema é você entender que você não é a solução. É você entender que a solução é esse Deus soberano que eu estou tentando te apresentar. Ele que é a solução de todo e qualquer problema. Seja o problema máximo e eterno de ser salvo ou condenado, quem pode nos salvar é somente Deus. Seja no nosso dia a dia, meus irmãos, tudo é sobre Ele. Jesus nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Mas por que somos tão orgulhosos? Por que somos tão soberbos? Porque achamos que tudo é na força do nosso braço, e nós não somos dependentes a esse Deus todo-poderoso. Eu e você somos limitados, mas como eu falei no começo, eu reitero, somos filhos e servimos um Deus ilimitado, um Deus onipotente, um Deus soberano. E esse conhecimento desse Deus a qual nós servimos e somos filhos, tem que trazer um descanso para o meio, para o seu coração. Nós não podemos encarar as crises da vida igual os ímpios encaram, porque eles não têm Deus. Nós temos Deus, então nós vamos passar por coisas talvez piores do que eles, porque ser cristão não é uma vida indolor. No mundo tereis aflições, mas a forma que nós encaramos as dores é diferente, porque nós temos um Deus, como Marcinho falou, nós temos um refúgio bem presente. Nós temos um Deus em todos os momentos da nossa vida. Então que esse sermão de hoje, ele possa nos levar à confiança em Deus, que possamos sair mais confiantes, a partir do conhecimento de Deus ser soberano, e a partir do conhecimento de sermos limitados. Se a mensagem fosse, você é limitado, e acabasse, a gente ia ficar desesperado e arrancar os cabelos. Mas ela nos mostra a realidade, porque somos limitados, mas ela mostra um lugar e uma fonte, que é o nosso Deus. Ele é soberano. E esse Deus, Ele faz questão que possamos confiar nele. E não somente num culto e num louvor, porque talvez no louvor e no culto a gente confie. É no dia a dia, é todos os momentos da vida. É quando a crise bater na sua porta na segunda-feira. Você e eu temos que confiar em Deus. Voltemos para o texto. E o verso 1 diz assim: a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Só até aqui. Aqui nós temos a oração do profeta, do homem limitado ao Deus soberano. Em meio à crise, Abacuque vai para o endereço certo, ele vai até Deus. E eu já te pergunto, em meio às suas dificuldades e dores, você tem ido até Deus? Porque talvez você vá a todos os endereços e não vai a Deus. Ou talvez você vai a todos os endereços e por último vai a Deus. E Deus e a oração se tornam o seu último recurso. Ah não, agora não tem mais jeito, pastor, agora é só orar. Agora não, a oração devia ser a primeira coisa. A oração, na verdade, tem que ser um estilo de vida, e não só um momento de recorrer no meio das crises. Mas, meus irmãos, em meio às nossas crises, o primeiro lugar que devemos ir é até Deus. Hoje nós temos o livre acesso a Ele. Então, por mais que eu amo ver vocês aqui, por mais que é uma bênção você assistir aí, mas o acesso a Deus não está limitado à Igreja Batista Lagoinha, não. Você tem livre acesso a Deus. Então, antes de chegar ao culto, você já poderia ter ido a Deus. E em muitos momentos nós não vamos a Deus, mas vamos conversar com quem não deveria, vamos postar no Instagram para todo mundo saber a nossa crise, mas nós não dobramos nossos joelhos e falamos com Deus soberano. Meus irmãos, nós temos que mudar isso hoje. Nós temos que entender que o primeiro a recorrer é nosso Deus. E aqui eu não estou excluindo pastores, amigos de nos ajudar, porque a Bíblia nos convida a ajudar e ser ajudado, mas a primeira ajuda, o primeiro socorro tem que ser o nosso Deus. Eu e você temos que fazer esse diagnóstico para saber se estamos indo a Ele. E aí, mediante essa oração que ele se dirige a Deus, o verso 2, somente o começo, ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos. Aqui nós temos o tremor de um homem limitado perante o Deus soberano. Meus irmãos, ele estava lembrando do que ele tinha lido nas Escrituras, por isso que ele fala: ouvi falar de tua fama. Aqui nessa altura, provavelmente ele tinha o Pentateuco,
que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali no Pentateuco, nós temos várias histórias de Deus, vários acontecimentos maravilhosos que o nosso Deus fez. Então, através do conhecimento, seja de maneira oral, pela tradição passando, os pais de Abacuque ensinando ele, a comunidade de fé ensinando ele, ou seja, através da Bíblia, ou principalmente por causa da Bíblia que ele tinha no seu tempo, que não era a que nós temos, mas uma menor, mas tinha muitos feitos de Deus, ele lê e fica impressionado por tudo que Deus tinha feito. Meus irmãos, e ele agora treme diante de Deus. E por que ele treme diante de Deus? Quando nós estamos diante desse Deus soberano, e nós temos a consciência, porque em muitos momentos não temos, que estamos diante dele, o temor toma o nosso coração, porque estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, do dono sobre tudo e sobre todos. E por que você não tem essa consciência? Simplesmente porque você não lê a Bíblia. Abacuque tremia perante Deus, porque Abacuque ouviu falar da fama de Deus através da palavra de Deus. Abacuque conheceu a Deus através da palavra de Deus. E aí, conhecendo a Deus, não tem como não tremer. Conhecendo a Deus, como nós cantamos, não tem como não confiar. Um Deus que nós vimos e vamos ver que abriu o mar vermelho. Um Deus que tirou o seu povo das mãos de Faraó. O que será qualquer inimigo dos nossos tempos? Um Deus que fez tantas coisas. Por que você não confia em Deus? Porque você não conhece a Deus. Porque se você conhecer a Deus, você vai confiar nele. E foi através desse conhecimento bíblico que Abacuque conhece a si mesmo, porque a Bíblia fala muito sobre quem é um homem. Mas também ele conheceu o quão soberano o nosso Deus é. O quão ele precisa conhecer mais e mais a Deus. Aí a gente chega a um diagnóstico. O motivo do seu desespero é falta de conhecimento de Deus. E o motivo da sua falta de conhecimento é porque você não abre a sua Bíblia para estudar. Você tem ela lá, aberta na sua sala, achando que é um livro místico. Aí ela está aberta lá no Salmo 91, achando que vai mudar alguma coisa. E ela não vai mudar nada aberta no Salmo 91 em qualquer lugar no mundo. A Bíblia não é um amuleto místico não, meu irmão. A nossa fé não é uma fé mística. Eu falei no começo, o nosso culto é racional, você tem que entender tudo. O que muda não é o Salmo 91 aberto na sua sala. O que muda é o Salmo 91 entrar no seu coração e você entender as palavras do salmista. E você viver à altura do que o Salmo 91 está falando. Meus irmãos, vamos deixar o misticismo de lado, porque isso não é fé cristã. Isso é outros segmentos religiosos que nós não compactuamos. E aí nós somos supersticiosos, mas não somos bíblicos. Nós temos conhecimento de toda a mandinga do mundo, mas não temos conhecimento da palavra de Deus. E aí por isso nós desesperamos nas crises da vida. Porque se cremos que somos filhos e servimos um Deus soberano, meus irmãos, as nossas atitudes perante a crise têm que ser diferentes. Mas não vai ter conhecimento de Deus sem leitura bíblica. Não vai ter conhecimento de Deus sem aprender mais da palavra. Por isso, sexta, seja à tarde ou à noite, nós temos o compromisso sempre de pregar de maneira expositiva, do começo ao final de um livro, para a gente conhecer mais e mais a Deus, para estudar toda a Bíblia, e não somente alguns versos que são bastante conhecidos, e outros talvez relativizar. E é isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a Deus. Abacuque, por conhecer, tremia perante Deus. Te falta temor para muitos, e o temor só vai vir com o conhecimento de Deus. Verso 2 ainda, parte B, diz assim: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Só até aqui. Aqui nós temos um clamor por reavivamento espiritual. Porque Abacuque leu sobre os atos de Deus, porque ele sabia da fama de Deus. Ele aqui quer que Deus faça no presente o que ele já fez no passado. E de maneira específica, quando ele está falando isso, ele está lembrando do Êxodo,
quando Deus, com a mão forte, tirou o seu povo da escravidão do Egito. Abacuque ora para Deus realizar mais uma vez, agora no povo de Judá, as mesmas obras do passado. Abacuque, ele almeja mais uma manifestação de Deus. Quando nós conhecemos a Deus e o poder desse Deus, nós podemos pedir a Ele coisas pertinentes. Nós podemos recorrer verdadeiramente a Ele, porque nós sabemos o poder que Ele tem. Esse Deus poderoso, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como precisamos, meus irmãos, desse verso. Como precisamos que Deus reavive a sua obra. Como precisamos que o Senhor faça de novo. E aí você, só vamos desfrutar dessa realidade e pedir essa realidade, se conhecermos as obras do Senhor do passado. E ainda no verso 2, ele diz assim: em tua ira, lembra-se da misericórdia. Ele clamou por avivamento, por reavivamento, e agora ele clama por misericórdia. Abacuque, por conhecer a Deus por meio da palavra, ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele sabe que é um Deus que disciplina, com certeza, que traz juízo, com certeza, mas é um Deus misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, segundo Lamentações, a gente já teria sido consumido, fulminado. E o povo que ele leu aqui, que era o povo de Israel, do Egito, do deserto, principalmente. Então, meus irmãos, quando você lê a palavra, você verá um Deus soberano, forte, juízo, mas um Deus também amoroso, um Deus misericordioso. E por conhecer esse Deus, Abacuque consegue pedir a misericórdia para esse Deus. Meus irmãos, eu não sei o que você fez, eu não sei os erros da sua vida, mas o Deus a qual nós cremos, o Deus das Sagradas Letras, é um Deus que perdoa os pecados. Independente da quantidade, independente do tamanho, Ele perdoa pecados. Porque muitos estão escravizados por Satanás, porque Satanás é o acusador, simplesmente porque não conhece a Deus. Por não conhecer a Deus, você deixa Satanás falar coisas para vocês que não são verdades, porque ele é acusador e mentiroso. Mas se você conhecesse a Deus, você sabe que Ele te perdoa. Você sabe que Ele não quer que você caminhe em pecado, isso é claro, mas Ele também nos perdoa dos nossos pecados. Muitos têm sido escravizados por falsos segmentos religiosos, por Satanás, simplesmente por não conhecer a Deus. Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais e mais a Deus. E aí Abacuque, ele faz essa oração no verso 2, e a partir do verso 3 até o verso 15, quase todo o sermão, nós vamos ver que Abacuque, de maneira poética, que é um salmos, ele vai descrever os feitos de Deus na história. E descrevendo esse feito, vai trazer conforto para o coração de Abacuque. E confiança para o coração de Abacuque, que é aí que ele vai finalizar nos 3 últimos versos, ainda que a figueira não floresça. Por quê? Por causa do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra e dos atos de Deus fez Abacuque suportar a crise. Você está entendendo, meus irmãos, que para você suportar essa crise que você está passando, tem tudo a ver com um relacionamento verdadeiro com Deus? Através da oração onde você fala com Ele, e através da palavra de Deus, aonde Ele fala com você. Não tem como suportar uma crise de forma cristã, sem esses dois alicerces, palavra e Bíblia. E aí o verso 3 e 4 diz assim, acompanhe comigo. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu resplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Aqui nós temos a glória do Deus soberano. Aqui nós temos o monte Parã, que era uma zona montanhosa situada ao norte do Sinai, aonde os israelitas eles estavam localizados na sua marcha até a terra prometida. E aí ele fala sobre o Senhor vindo do Sinai. E o Sinai, você sabe que é onde Deus entregou os mandamentos para Moisés.
Então aqui o profeta está relembrando um ato glorioso de Deus do passado, de entregar as leis para o seu povo e também de fazer uma aliança com o seu povo. Ele está lembrando a glória de Deus. E isso, se você quiser ler, está localizado lá em Êxodo 19, do 16 ao 19. Êxodo 19, do 16 ao 19. Então, meus irmãos, Abacuque quer mostrar para ele mesmo, para o povo que ia cantar, para Deus, o quão Deus é glorioso, o quão a glória dele enche os céus, o quão ele é bom que nos deu leis, o quão ele é maravilhoso que fez uma aliança conosco. Era isso que ele falava para ele mesmo entender e para todos os que iriam recitar esses salmos possam entender que o nosso Deus é um Deus soberano, que o nosso Deus é um Deus glorioso. E aí, mediante as crises que ele estava, quem era ele perto dele? Por isso vemos que ele é um homem limitado, e por isso vemos que Deus é um Deus soberano. E tudo isso que Abacuque está vendo e virá, vai acalmar o seu coração, porque eu estou lidando com um Deus soberano que sabe de tudo, e eu, na verdade, eu sou limitado. Verso 5, 6 e 7 diz assim: as pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou, a terra tremeu, olhou e fez estremecer, e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremia as cortinas das tendas de Midian. Aqui nós vemos, meus irmãos, que os caminhos do nosso Deus soberano são eternos. O que você acha que esse trecho está apontando? Para o registro das pragas do Egito. Ali ele fala de maneira clara, no verso 5, pragas iam diante dele, doenças. Então ele está lembrando do feito de Deus de libertar o seu povo. E antes, por causa do coração duro de Faraó, Deus enviou pragas para o Egito. Abacuque, ao lembrar desse ato, ele mostra mais uma vez que Deus é soberano e que Deus é libertador. Assim como os de Judá estavam oprimidos pelos babilônicos, e Deus, ele libertou o seu povo do Egito, você acha que Deus não ia poder libertar da Babilônia? Não, Babilônia era somente um instrumento de disciplina de Deus, e como no capítulo 2 ele nos informou, eles também seriam condenados, eles também seriam subjugados. Abacuque lembra do período anterior, das pragas do Egito, e traz uma confiança para o seu coração. E através das pragas, que Deus dá um caminho no deserto certo para ele seguir. Por isso ele fala que os caminhos do Senhor são eternos. Meus irmãos, em muitos momentos o meu e os seus caminhos não são bons. A gente acha que está caminhando para um lugar bom, mas na verdade a gente está caminhando para um destino errado. O caminho do homem sem Deus vai levar ele para o inferno. Todo homem sem Deus irá para lá. E por que somos assim, meus irmãos? Simplesmente porque somos limitados. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos errantes, nós somos pecadores. Por isso que os nossos caminhos, meus irmãos, se for só nosso, se não tiver Deus como bússola, vai nos levar para a perdição, vai nos levar para o problema, vai nos levar para a ruína. Mas Abacuque entende e deixa a crise de lado e vê que Deus é um Deus que tem caminho eterno. Se quando caminhamos sozinhos nós vamos para caminhos errados, quando caminhamos com Deus nós vamos para caminhos certos. Quando caminhamos com Deus nós podemos descansar na peregrinação, nós podemos descansar na viagem. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são melhores. Meus irmãos, tem hora que nós não entendemos os caminhos do Senhor, e realmente não entendemos. E a culpa de não entender é nossa, porque somos limitados. É um caminho tão que Deus nos fez que a gente nem entendeu. Mas calma, descanse. Nós precisamos dos processos da vida. Mas se os caminhos são dele, fica tranquilo, que no final vai dar tudo certo. O que você tem que abrir o olho é com os seus caminhos.
porque os caminhos dos homens levam para lugares errados. Mas se você está no caminho de Deus, meus irmãos, independente do processo que você esteja enfrentando, descansa nesse Deus maravilhoso. Então, meu irmão, pare de andar do seu jeito, pare de confiar no seu jeito, pare de confiar no seu conhecimento, pare de confiar na sua força, confie na força do onipotente, confie na força do onisciente que sabe de tudo, confie no caminho desse Deus maravilhoso. Ele tem um caminho para todos nós, mas os homens querem se rebelar e seguir o seu caminho de forma independente. Se você fizer isso, você vai se arrepender, mas talvez vai ser tarde demais. Que você possa hoje entender que é limitado, mas você deve seguir o caminho de um Deus soberano. O verso 8 e 9 diz assim: era com os rios que estavas irado, Senhor? Era com os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com os seus carros vitoriosos? Preparaste o seu arco, pediste muitas flechas, fendestes a terra com os rios. Aqui nós vemos a força do Deus soberano. E aqui Abacuque está provavelmente lembrando da abertura do Mar Vermelho. Em meio à libertação que aconteceu posteriormente às pragas, o povo estava indo a caminho da terra prometida, mas tinha um mar vermelho na sua frente. Você bem sabe disso. E não foi, meus irmãos, Moisés, por mais que ele foi usado por Deus, foi o próprio Deus que abriu o mar vermelho. E o povo passou por aquele mar. Abacuque aqui está relembrando para ele e para todos a soberania desse Deus sobre os mares que sempre foram, em toda a mitologia, em toda a literatura de qualquer povo antigo, o grande terror das navegações. Tinha deuses marinhos que engoliam as navegações. Se você ver vídeos do alto mar, meus irmãos, você fica aterrorizado somente de ver o vídeo. Mas nós temos e cremos e servimos um Deus que é soberano até sobre o poder do mar. E é isso que Abacuque estava lembrando, para ele confiar nesse Deus soberano, para ele descansar nesse Deus soberano. Aqui ele quer enfatizar a onipotência de Deus, que se nem o mar pode deter a Deus, quanto mais os babilônicos, quanto mais os inimigos que me cercam. O meu Deus é um Deus soberano, é um Deus onipotente, é um Deus mais forte do que tudo, é um Deus mais forte do que todos. Mas em contraste, e nós? Quem somos? Somos fracos, somos limitados. Perante várias coisas, meus irmãos, um vírus microscópico nos mata. Nós estamos aqui, a gente foi atravessar a rua sem olhar para os dois lados, foi atropelado, morreu. Meus irmãos, nós somos frágeis. Pare de achar que você é forte. Mas aí quando você se compara com Deus, aí que acabou mesmo. Se somos frágeis por causa de um vírus microscópico, se formos frágeis por causa de um acidente, que dependente da forma que nós caímos, dependendo da forma, se eu cair aqui, hoje eu bater a cabeça eu morro, olha como nós somos frágeis. Hoje estamos aqui, amanhã talvez não. E perante Deus, mais ainda. Por isso, Abacuque tinha que entender, o povo de Judá tinha que entender, e nós temos que entender, que nós não temos que confiar na nossa força, e sim na força desse Deus onipotente, que demonstra ela de várias formas, de maneira específica nesse verso, na abertura do mar vermelho. Nós somos fracos, mas servimos um Deus forte. A nossa força está neste Deus e não em nós mesmos. Não sei como, meus irmãos, que esses coaches modernos, eles ganham tantos adeptos dentro da igreja, porque fora dela não tem problema com eles. Mas eu sei sim, eu falo que eu não sei, mas eu sei, porque não lê a Bíblia. Porque se achar que é sobre você, é sobre você ficar falando na frente do espelho, para você resolver alguma coisa na sua vida, meu irmão, misericórdia. A Bíblia sempre vai apontar o como somos miseráveis, somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Mas apesar disso, existe um Deus todo-poderoso. Por isso que é quando estamos fracos é que somos fortes, segundo 2 Coríntios capítulo 12. A nossa força não está no tamanho dos nossos músculos,
ou do nosso conhecimento, ou da nossa conta bancária, e sim em nosso único e verdadeiro Deus. Essa que é a minha e a sua força. E eu e você temos que entender isso, e Abacuque e Judá tinha que entender essa realidade. Vamos crer na força do Deus onipotente. Verso 10 e 11 diz assim: os montes te viram e se contorcem, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo-os as suas ondas, o sol e a lua pararam com as suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Aqui nós vemos que a terra está rendida ao Deus soberano. Quando no verso 1 ali fala de sol e lua parar, você lembra de alguma coisa? Sim, Abacuque está lembrando o feito de Josué, que mediante a sua oração fez o sol parar. Está lá em Josué 10, 12 ao 15. E mais uma vez, como eu falei de Moisés, quem parou o sol não foi Josué, meus irmãos. Ele foi usado por Deus, ele foi um homem de fé sim, mas a força não está na oração minha e sua, a força está em quem ou para quem nós oramos, porque todos os segmentos religiosos têm orações, então eles têm também força? Não, o segredo da oração é o endereço a qual nós oramos, que é o nosso Deus. Então, por mais que Moisés foi usado, e aqui Josué foi usado, e glória a Deus pela vida dele, eles são uma inspiração para nós, quem parou o céu foi o poder de Deus, não foi o poder de Josué. Então é isso que Abacuque está apontando aqui. Ele está apontando, quando ele fala do 10 e depois ele fala do 11, que toda a terra se rende ao Criador, que toda a terra se submete ao Criador. Então mar abre, eu abro, sol para, eu paro, porque eles estavam se relacionando com Deus Todo-Poderoso, com Deus soberano, com Deus Criador, Consumador, Sustentador de tudo. Ele está aqui apontando de maneira poética que as forças do universo, elas entendem que existe um Deus soberano e superior, e por entender elas se submetem. Mas você sabe quem não entende e quem não se rende? O homem. A natureza não tem problema com Deus não. O que Deus quiser na natureza Ele faz. Mas o homem quer resistir, o homem quer seguir os seus caminhos. O homem limitado, ele quer achar que sabe de tudo e de todas as coisas, quer achar que é forte, quer achar que são deuses, e eles se recusam a se render ao Deus Todo-Poderoso. Por isso esse verso nos mostra algo que a criação de Deus tem muito a nos ensinar. A criação tem tempo para tudo, porque tem um tempo certo para o dia, tem um tempo certo para a noite, tem um tempo certo das estações. Só a questão de tempo já é um tapa na nossa cara, que a gente não gosta de esperar nada, a gente gosta de tudo do nosso jeito. Mas principalmente na rendição, aqui ele falando, o mar abriu. Normalmente ele não abre, mas ele abriu porque Deus quis. O sol parou, normalmente o sol não para, mas Deus quis e o sol parou. Abacuque quer que todos entendam que Deus é soberano e a criação se rende a Ele, e porque Ele vai ir contra Deus, como Ele estava indo, e porque Ele vai querer mandar em Deus, não usa os babilônicos não, Deus não faz desse jeito não, Deus não acaba logo com essa prova, não meus irmãos, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do Deus, é do jeito do Deus Todo-Poderoso e Soberano, é do jeito dele, nós temos que descansar. Abacuque está caminhando para esse descanso, que você sabe que nós iremos chegar, mas é através do conhecimento da palavra de Deus. E o verso 12 diz assim, algo muito sério: com a ira andastes a passos largos por toda a terra, em toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Aqui nós temos a ira do Deus soberano contra a nação. Ele é um Deus irado, meus irmãos, contra o pecado. E Ele punirá cada nação pecadora. Algo que eu sempre gosto de fazer, uma reflexão, é que Isaías fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você já refletiu ao contrário desse verso? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Não tem como. Se nós estamos com Deus, ninguém pode nos deter, ninguém pode nos impedir de nada. Deus é por nós, acabou. Mas e se Ele for contra nós, meus irmãos?
Eu e você temos que refletir sobre isso, porque a ira do Senhor permanece contra o pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz. Todos aqueles que não se arrependeram do seu pecado serão condenados eternamente. Meus irmãos, por isso nós devemos nos render a Ele de todo o nosso coração e se apartar dessa ira, porque a ira de Deus só está apartada daqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por quê, pastor? Porque Deus depositou a ira que deveria ser minha e sua em Jesus. Jesus é como se fosse o nosso escudo, a nossa proteção perante a ira do Pai. Quem não está em Jesus não tem esse escudo e consequentemente permanece nessa ira. E isso mais uma vez está em toda a palavra de Deus. E o verso 13 ao 15 diz assim: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas lhe atravessaram a cabeça, quando seus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar com um maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Aqui nós vemos, meus irmãos, o Deus soberano, que é um Deus salvador. Aqui, Abacuque provavelmente está apontando para a conquista da terra prometida, para algo que Deus prometeu, e mediante uma conquista liderada por Josué, o povo de Israel entrou na terra prometida. A terra prometida é um símbolo de salvação, é um símbolo da futura e áurea e maravilhosa terra prometida que virá a nova Jerusalém, a eternidade. Então esses versos estão apontando que somente em Deus existe salvação. Seja, meus irmãos, a salvação no tempo presente, como eu falei, por causa das crises que nós passamos, somente Ele pode nos ajudar e nos salvar. Mas principalmente, a principal salvação, que é a salvação eterna. É somente em Jesus que nós temos a salvação eterna. Por isso, homem limitado, que está me ouvindo hoje, seja aqui, ou seja em casa, não existe salvação fora de Deus. É mentira quando algumas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. Não é. Existe só um caminho, Jesus Cristo. Só uma verdade, Jesus Cristo. Só uma vida, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e também a única vida. Somente Ele pode te salvar. Por isso, deixe seu orgulho de lado e se renda ao Deus Todo-Poderoso. Lembrando de tantos feitos de Deus na história, Abacuque, então, no último verso dessa exposição, ele se rende. Ele diz assim no verso 16: ouvi isso, e tudo que ele falou, ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremem, os meus ossos desfalecem, as minhas pernas vacilam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aqui nós vemos a reverência do profeta ao Deus soberano. Tudo que Abacuque relembrou da história de Israel, por causa da palavra de Deus, do verso 3 ao verso 15, gera confiança no seu coração. Gera confiança no seu coração porque ele teve a certeza que Deus é um Deus soberano. E se Deus é um Deus soberano, eu vou descansar nesse Deus soberano. O profeta, de uma vez por todas, se rende a Deus. O homem limitado se rende ao Deus maravilhoso e soberano. Em meio à crise que ele está, à confusão, ele fala que vai esperar em Deus, que vai confiar em Deus. Será que você vai conseguir confiar em Deus ao término desse sermão? Eu espero que sim, porque você conheceu um pouco mais de Deus hoje, e conhecendo esse Deus maravilhoso, você tem que confiar nele, você tem que esperar nele. E eu não vou expor, porque eu já tenho outro sermão, que eu trato somente de maneira específica esses 3 versos, mas nesses 3 últimos versos, ele demonstra a áurea e a máxima confiança. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não tenha ovelha, não tenha boi, não tenha nada, eu ainda confiarei no Senhor, eu ainda me alegrarei do Senhor. A alegria e a confiança de Abacuque não estava nas circunstâncias que o cercavam, e sim no Deus que ele servia.
É isso que eu e você temos que entender. É nesse lugar que está o lugar de descanso. E é para lá que devemos ir. O conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento do Deus da palavra é que vai gerar confiança no meu e no seu coração em meio às crises. É entendendo que você é limitado, mas que você serve um Deus soberano. É que você vai se fortalecer para todas as batalhas que vier sobre nós. Para a gente finalizar, algumas breves aplicações para mim, também para você. A primeira delas: você precisa ler mais a Bíblia, meu irmão. Não tem como caminhar para outro caminho mediante essa exposição. Você precisa ler mais a Bíblia para se conhecer mais, porque talvez você não se conhece. Você precisa ler mais a Bíblia para conhecer mais a Deus, que é urgente. Você precisa ler mais a Bíblia para confiar mais em Deus. Olha a urgência de ler mais a Bíblia. Segunda aplicação: Deus é soberano. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Nada nem ninguém vai mudar a soberania de Deus. O mesmo Deus poderoso de Gênesis, Apocalipse, é o Deus poderoso dos nossos dias. Creia no poder dele. Descanse no poder dele. Confie no poder dele. E terceira e última aplicação: Deus, e somente Deus, deve ser a sua fonte de alegria. Não pode ser um mar calmo. Não pode ser a circunstância estar tranquilo. Não pode ser somente quando você está de férias, não. A alegria da nossa vida é o nosso Deus. E por que não é em muitos momentos? Porque você olha mais para as circunstâncias do que para Deus. Mas se você fazer como Abacuque fez, olhar mais para Deus do que para as circunstâncias, você vai descansar e se alegrar e confiar. Abacuque, quando olhava para as circunstâncias, Judá estava sendo atacado, os babilônios, os inimigos, ele desesperou, questionou a Deus, perguntou. Mas quando ele olhou para Deus, para os feitos de Deus, para a fama de Deus, para a palavra de Deus, ele descansou. Então, pode vir babilônico, pode vir isso, pode vir aquilo, eu confio no Senhor. Meus irmãos, olhe mais para Deus e menos para a circunstância. Ele é a fonte de descanso, de alegria, de alento, de bálsamos para nós. É o nosso Deus. Meus irmãos, espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Abacuque capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Sobre o Deus soberano e um homem limitado. E que a sua vida nunca mais possa ser a mesma. Se renda e confie nesse Deus, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.